Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao programa número 55, dedicado ao ecletismo do nosso clube. Neste episódio, claro está, o foco será na conquista dobradinha da nossa equipa sénior feminina de hóquei em patins. O nome é Sérgio Engraça e comigo tem sempre o meu amigo João Nuno. Olá João, bem-vindo. Olá Sérgio, e vamos lá para o último rescaldo da época desportiva, no que diz respeito a jogos das nossas modalidades e que termina com a conquista de um troféu esse que vem sendo o hábito desta equipa, mas que nesta época, infelizmente, os troféus não foram muitos para as nossas equipas. É verdade, já me dirás se já falaremos do jogo, mas se formos assim tão superiores ou não, mas isso já lá vamos. João, episódio número 55, um atleta mítico com a equipa. 55, tinha que pensar, 55 A não estou. camisola foi retirada. 55. NBA. Que equipa? Tens que dizer a equipa. Pá. Então vá. Denver, Atalanta, Philadelphia 76ers. Nikema Mutombo? Yeah. Filadélfia já fui lá. 2,18 m e 120 kg. Mutombo. Um dos melhores defesas que a NBA, sem dúvida, que a NBA alguma vez teve. Teve uma das finais mais míticas sempre contra o Shaquille O'Neal nos Lakers, onde ficou claramente sem cara, sem nada, porque tal era os cotovelos do Shaq lhe atacavam e ele ficou mesmo completamente destruído. Ainda bem que falas disso, porque há um mito que ele usava muito, o Mutombo, que usava muito os cotovelos, acabou por até ferir alguns atletas da NBA, que era... Pronto, criou-se este mito que ele usava muito os cotovelos, o Jordan, o Rodman, o Oakley, o Patrick Ewing, até sofreu muito com isso. Ewing, mas... ele tinha uma frase que era "In my house, no", ou seja, quando dava um desarme de lançamento ele fazia sempre assim e na minha casa não marcas aqui à minha frente. Até acabou por sofrer algumas faltas técnicas por causa dessa forma como ele reagia para os adversários. E há uma saída muito curiosa do Yao Ming, que acabou por ser colega dele, que dizia que tinha que falar com o treinador para impedir que Dikembe treinasse, porque ele até nos treinos era assim. Porque o Dikembe trabalhou muito o Yao Ming quando chegou aos Houston. Aliás, foi o treinador específico da posição de poste e dizia que não há nenhum poste no mundo que não saiba jogar com os cotovelos para ser bom. Ou seja, tu tens que saber jogar com os cotovelos. Obviamente tem que ser dentro de um limite de agressividade, mas dentro da luta do jogo interior, e o Dikembe Mutombo foi um dos melhores postos, não foi a nível ofensivo, mas foi a nível defensivo. Sim, e porque ele até está nos melhores da história. Ele até termina com uma média de 10 pontos marcados. E era muito à base de afundanços, alley-oops, afundanços. E atenção, o Dikembe Mutombo, as pessoas dizem muito essa questão da agressividade no jogo, mas fora do campo é um cidadão exemplar. Até criou uma fundação, é uma pessoa muito amável. Ele já chegou a estar aqui em Lisboa e num NBA Series, acho que era assim, e foi mesmo muito amável. Eu lembro-me de uma entrevista que lhe fizeram e ele é uma pessoa completamente educada. Aquela agressividade era mesmo dentro do campo, era um bicho dentro do campo, mas acho que é um ser humano muito carinhoso fora dele. Ele tem dupla nacionalidade, não é? Congolês também, e acabou por criar até um hospital lá na sua cidade natal, que no início até tinha o nome da mãe, que tinha falecido há algum tempo tinha falecido há algum tempo. Sim, ele tem muito essa vertente solidária na vida dele. Mas pronto, fica aqui esta primeira nota, esta curiosidade ligada então ao episódio número 55. João, à altura então de avançarmos para esta Final Four, que no último episódio não estávamos meio na dúvida se ia ou não ser jogado na milhada, acabou então por ser jogada, sendo que na meia-final, a tal final esperada, o Benfica a defrontar o Sporting Clube Portugal e a vencer por 7-5 no pavilhão da Ventosa do Bairro, então na Mielhada. O Benfica quentou com o 5 inicial com a Maria Celeste Vieira, a Beatriz, a Flor, Marlene e a Maria Sofia Silva. O jogo com o intervalo estava empatado a 4 bolas. Olha, Sérgio, antes disto de analisar mesmo propriamente os jogos e chegar a julho e ainda haver jogos, mesmo numa época de pandemia, quando houve várias semanas onde não houve campeonato, é completamente ridículo. Infelizmente faz jus a esta federação, que em termos de calendário também é absurda nisto, e jogar com temperaturas de 35 graus em pavilhões e às horas que foram, não faz absolutamente sentido nenhum, e já lá vamos, porque
o calor teve um papel... De certeza que não era um pavilhão climatizado, como falava o Tiago aqui neste episódio especial há pouco tempo que nós falávamos, quando ele jogava na Rússia, de certeza. Teve um papel até importante neste jogo, mas já lá vamos. Deixa-me só dar aqui a nota de destaque, que a primeira meia-final ficou entre Infante Sagres e Caco. O Infante Sagres ganhou 5-3, com as duas melhores jogadoras do Infante Sagres a cumprirem algum favoritismo que se dava em relação ao Caco. A Inês Açureira, que fez 2 golos, e a Andréa Moreira, que fez 3. O marcador estava 1-0 e depois na fase final, da segunda parte, passaram para 5-2 e depois o Caco ainda reduziu, mas não teve hipótese, e por isso o Infante Sagres foi a primeira equipa a marcar lugar na final. O jogo esse que foi no sábado às 2 horas, e na outra meia-final foi a tal final antecipada, que toda a gente sabia que quem ganhasse daquele jogo iria ganhar o troféu, e ainda para mais iria jogar a Supertaça da próxima temporada com o finalista vencido entre comas, porque sabia-se que em princípio iremos ganhar na próxima época. Por isso era uma conjunção podia ser 2 troféus num jogo só. E portanto o Benfica ganhou 7-5 e foi um jogo muito parecido àquele que vimos na negra do campeonato, ou seja, uma excelente promoção da modalidade. Deixa-me dar aqui alguns destaques, isto é, este jogo, esta Final Four realiza-se uma semana após a final dos campeonatos, final onde o Benfica conquistou o octacampeonato, num excelente jogo, como eu estava a dizer. Esta meia-final, mas final antecipada, sabia-se que, ou melhor, esperava-se um jogo equilibrado, sempre com o Benfica com um bocadinho mais de iniciativa, o Sporting a apostar mais nas saídas rápidas, principalmente através da Ana Catarina Ferreira. O Benfica, para mim, favorito, mas sabia, como tenho vindo aqui a alertar, o Sporting sente, ainda para mais num jogo que está muito próximo de nos vencer. Tu falavas disso, não era? Como era num jogo só, havia esse ainda boost. Tinha mais, para ali, se no play-off há melhor de 3 ainda é mais difícil, num jogo só, teoricamente, é menos difícil. E o Sporting acalentava esperanças de conseguir aquilo que tinha conseguido por 2 vezes este ano, que era ganhar ao Benfica. O Benfica tinha que se preocupar com 2 coisas essenciais: ser forte, principalmente a nível de transição defensiva, e depois, no ataque, procurar os desequilíbrios. E os desequilíbrios, claro, têm uma maior qualidade individual que o Benfica tem ao seu dispor, mesmo algumas jogadores defendem uma marcação mais individual, mas tem mais jogadoras a esse nível, e eu tinha curiosidade para ver que rotação é que o Paulo Almeida iria optar, ou seja, dado o que fez no campeonato, em muito pouca rotação, o que é que iria fazer num jogo de alta intensidade, como se esperava este, e num pavilhão com muito calor, onde o desgaste físico e emocional se iria sentir. E se o jogo 3 do play-off foi uma bela promoção à modalidade, este jogo foi um espetáculo fabuloso para a modalidade. Os treinadores optaram pelos 5 iniciais normais, ou seja, Paulo Almeida do lado do Benfica, Maria Vieira na baliza, Beatriz, Flor mais atrás, a Flor mais universal, Marlene e Maria Sofia como jogadores mais avançadas, deixou de fora a Sofia Contreiras, neste caso já na final deixou a Catarina Pedro, normalmente é entre uma e outra, e do lado do Sporting, o 5 mais tradicional, não entre aspas inventou tanto o Nuno Pinto, ao contrário do que tinha feito algumas surpresas no jogo do campeonato, ou seja, Cláudia Vicente na baliza, Ruth Lopes e Sofia Moncóvio mais atrás, Ana Catarina Ferreira e Rita Lopes mais na ofensiva, sempre com um banco mais homogéneo, em que normalmente o Nuno Pinto trazia mais jogadoras a jogo. O que não aconteceu neste jogo, os treinadores equilibraram-se. Se o Paulo Almeida só optou pela Maca, o Nuno Pinto só optou pela Margarida Florencio, ou seja, não exerceu rotação, portanto, como era só um jogo, apostou tudo nas melhores jogadoras. A arbitragem de Silvia Coelho e Pedro Silva, ou seja, 2 árbitros internacionais, esperava-se uma arbitragem boa, que não comprometesse o desenrolar do jogo, e claro, o tal calor foi essencial também para uma segunda parte, se calhar menor até do lado do Sporting, em que a sua guarda-redes saiu durante o jogo com esse calor, porque não conseguiu, estava desidratada, e mesmo a Maria Vieira, a nossa guarda-redes, porque os guarda-redes têm uma máscara, têm tudo em cima do corpo, também teve aí alguns problemas. Ou seja, espero bem que tenham percebido isto e deixem de fazer estas Final Fours nestas datas e em horários absurdos. Sim, ainda por cima nestes dias e nesta vaga de calor que também tinha invadido o país nesse fim de semana. Olha, o jogo começou um bocadinho como tinha acabado o último, ou seja, a estrela do último jogo, chamada Flor Felamini, logo aos 30 segundos, a iniciativa individual, passou a bola, passa por trás da baliza com a bola e fez a tradicional picadinha. A Cláudia Vicente foi muito lenta na movimentação e a nossa Argentina aproveitou para abrir o ativo na mealhada, logo 1-0 com apenas 30 segundos de jogo. Belo golo para dar o mote para um grande jogo. Em desvantagem, o Sporting reagiu de imediato,
teve ali um disparo muito forte da Ana Catarina Ferreira, que foi ao poste, e depois mais uma clara oportunidade de gol também dela. Contudo, ao minuto 5, o Sporting estava mais para a frente, mas também arriscou mais, ou seja, perdeu ali uma bola na saída para o ataque, a Maria Sofia Silva recupera a bola, e a partir do momento em que recupera a bola, sai para a entrada da área e do lado direito estica e faz o 2-0 num golo até que me pareceu que a Cláudia Vicente, lá está, não sei se já estava aí a acusar alguma coisa na questão do calor, pareceu mal batida. O Benfica, em 2, 3 remates perigosos, tinha feito 2 golos, ou seja, estava muito eficaz neste início do encontro. Após este golo, o Sporting ficou muito intranquilo, muito desorientado a perder por 2-0, passou a cometer ainda mais erros, e depois ao minuto 7, um empurrão estúpido da Rita Lopes sobre a Marlene dentro da área, sem sentido absolutamente nenhum, deu um penalti para o Benfica. Na conversão do castigo máximo, e bem, o Paulo Almeida optou pela Flor, só que ela desta vez rematou ao lado, e mesmo na recarga deu para a Maria Sofia Silva, que veio do lado de trás, um bocadinho a Diogo Rafael no masculino, aqui no feminino, a Maria Sofia Silva veio rápido, só que ela atirou por cima da baliza e não conseguiu fazer o 3-0 nessa altura. Com o Sporting aí tranquilo, o Nuno Pinto, o treinador do Sporting, pediu tempo para os jogadores acalmarem e acabou por ser um desconto de tempo que teve algum resultado. Logo a seguir, minuto 8, 9, as gêmeas, a Lopes, a Ruth e a Rita, ameaçaram uma vez. A Maria Vieira defendeu a primeira vez, mas logo a seguir, uma arrancada da Ruth Lopes, desde a defesa, com muita passividade da nossa defesa, e a entrada da área se estica e faz o 2-1 e coloca o Sporting mais no jogo e na desvantagem mínima. Só que essa desvantagem mínima teve uma resposta das octocampeãs rapidamente, foi imediata a resposta. Nem 30 segundos depois, a Beatriz Figueiredo estica de meia distância, a Cláudia Vicente defende, mas defende para a frente, onde aparece quem? Normalmente é a Maria Sofia Silva que aparece neste tipo de movimentos, mas foi a Marlene que com muita classe levantou a bola e fez o 3-1. Uma bela finalização da nossa capitã, que começou aqui um autêntico recital do Hockey Patins, ou seja, quer na meia-final, quer na final, é claramente a MVP dos 2 jogos. O Sporting, a partir do momento em que o Benfica faz o 3-1, reagiu, tinha que reagir, mas foi cometendo alguns erros de passe, sempre na saída para o ataque, e numa desses erros, o Benfica recuperou a bola, a Flor, que deu na Marlene, que saiu num contra-ataque 1-1, e pronto, Marlene 1-1, normalmente passa pela adversária, entra na área e faz um remate em colher, e entra pelo buraco da agulha, num golo em que mais uma vez a Cláudia Vicente me pareceu mal batida, e fez aí o 4-1. Tal como no campeonato estava 4-1, e tal como no campeonato 3 golos de diferença na primeira parte, parecia que o jogo estava bem encaminhado, mas tal como na negra, o Sporting voltou a ter uma reação muito forte. Cláudia Vicente até saiu nesta fase do jogo, foi aqui que ela saiu, entrou a Inês Caldeira, a guarda-redes suplente, que acabou por assumir a baliza, e não foi por isso que o Sporting não reagiu forte. Um minuto depois do tal bis da Marlene, penalti para o Sporting, e bem marcado por patinho da Flor, a Ana Catarina Ferreira foi bater, não desperdiçou, 4-2 para o Sporting. Era uma fase em que o Sporting estava claramente mais agressivo e por cima do jogo, e foi sem surpresa que, passado 2 minutos, nova redução no marcador para a margem mínima, 4-3, e por intermédio de quem? Novamente a Ana Catarina Ferreira, claramente a melhor jogadora, livre, indireto para o Sporting. A Ruth Lopes toca para o lado para a Ana Catarina e ela de primeira faz aí o bis no encontro e bate um bocadinho a Maria Vieira, porque ela tinha vários jogadores à frente a tapar a visão e não teve hipótese nesse golo. Aqui, tenho que dizer uma coisa, que o Paulo Almeida cometeu um erro, ou seja, via-se que o Sporting estava por cima de nós e demorou um imenso tempo a parar o jogo. Trocou apenas a maca nesta fase do jogo, e quando a equipa já acusava muito o desgaste, mas não parou o jogo. E não parando o jogo, o Sporting, com o tal ânimo da recuperação, acabou por chegar ao empate numa forma mais ou menos natural. Numa transição da Sofia Moncóvio, creio que faltavam 4 minutos e meio, 5 minutos para o intervalo, e que a Ana Catarina Ferreira completa aí o hat-trick a desviar a bola em cima da Maria Vieira, à boca da baliza, e um resultado que acaba por ser justo face ao que se via em campo. Ou seja, na primeira metade da primeira parte, um Benfica melhor, 4-1, na segunda metade da primeira parte, um Sporting melhor, 4-4. E só depois de levar o 4-4 é que o Paulo Almeida pediu um desconto de tempo, que não surtiu nenhum, não muito efeito, porque faltavam 2, 3 minutos para o intervalo e acabamos por recolher aos balneários com o tal placar em 4 igual e 5-3 em faltas, ou seja, dificilmente as faltas, se calhar, iriam ser um fator decisivo para decidir o vencedor. Mas, tal como no jogo do campeonato, o intervalo fez muito bem à nossa equipa. Quando se pensa que a equipa do Sporting, por recuperar por 3 golos, vem com ânimos mais fortes, o intervalo fez mal à equipa do Sporting. Nós entramos melhores na segunda parte, logo começámos a criar boas situações de perigo. Lembro-me de uma da Marlene, lembro-me de uma da Maria Sofia Silva, e com 2 minutos e pouco
jogados de segundo tempo, aparece com, digamos, alguma naturalidade do gol do Benfica. A Flor, que estava do lado direito do ataque do Benfica, num passe muito rápido, encontra a Marlene, que um golo chamamos de ponta de lança de hóquei patins, de jogador de área, que nem é muito o hábito dela, de costas para a baliza, consegue esticar de primeira e surpreende a Inês Caldeira e volta a colocar o Benfica na frente do marcador. Lá está, um golo muito importante a nível psicológico, porque o Benfica voltou a estar na frente. E depois, 2 minutos depois, jogada da Marlene pela direita, assiste a Maria Sofia Silva na área, que também de costas, mas essa já é mais habitual dentro da área, desvia a bola e faz o 6-4, dando uma vantagem mais confortável ao Benfica. E se da primeira vez o Sporting reagiu tal como no campeonato, desta vez também não conseguiu reagir. Pediu desconto de tempo, mas o desconto de tempo desta vez não teve o resultado pretendido. O Sporting sentiu-se algo desorientado, a força já não era a mesma, principalmente física, lá está, o desgaste a sentir-se, e o Benfica, por outro lado, defensivamente, foi mais coeso, também baixou um bocadinho o ritmo e geriu melhor a posse de bola. E uma coisa decisiva em relação à primeira parte, não concedeu oportunidades ao rival. A partir daí, claro que os desgastes físicos das duas equipas também obrigou a esse baixar de ritmo, deixámos de ter um jogo tanto de transições, e assim chegámos aos últimos 10 minutos. Aos últimos 10 minutos, um jogo que parecia completamente controlado pelo Benfica e o Sporting era mais coração do que a cabeça, a tentar fazer uma aproximação no marcador. A 5 minutos do apito final, um lance soberbo, magia mesmo, individual da Maria Sofia Silva, lá está o predomínio do individual no Benfica, que não há mal nenhum, mas é claro, ultrapassa duas adversárias e ao entrar na área assiste Marlene Souza, que faz o 7-4 e fecha a questão e define o vencedor e o acesso à final. Um gol que costuma ser ao contrário, costuma ser a Marlene a fintar duas jogadoras e a dar na matadora Maria Sofia Silva, lá está, mas aqui também dar a nota que a evolução que a Maria Sofia Silva teve ao longo da época. Uma jogadora que era só apenas uma matadora da área, já só consegue patinar melhor, já consegue tirar melhor as jogadoras no 1 para 1, consegue passar melhor, consegue ter uma velocidade de stick e de ação no ringue muito, muito boa. Influência da companhia? Acredito que jogar com melhores jogadoras influencia, mas também aqui também tem que se dar o mérito ao treinador. Não sei que tipo de trabalho individual que possa fazer, mas também alguma coisa tem que ser feita, porque a evolução dela é notória ao longo do ano, principalmente nessa questão da patinagem. Ela era uma jogadora demasiado lenta e agora, como te disse, naquele lance de bola parada, ela foi a primeira a chegar ao ataque. E isso quer dizer alguma coisa. Em desvantagem de 3 golos, e a menos de 5 minutos de fim, faltavam 4 minutos e meio, a tarefa do Sporting era praticamente impossível. Tentaram tudo, mas sem muita qualidade, entregaram-se ao jogo completamente. Ainda assim, a 2 minutos do fim, um tiro de longa distância da Ruth Lopes fez o 7-5, acalentou algumas esperanças, mas até ao final, nesses últimos 2 minutos, o Benfica geriu muito bem a posse de bola, só foi à baliza pela certa, nem foi muitas vezes, e acabou por carimbar com toda a justiça o seu lugar no jogo da decisão. MVP, claramente, a Marlene Souza, claramente, 4 golos, um póquer, é digno de excelência, tal como a Flor tinha feito um jogo incrível, lá está, é qualidade individual a sobrepor-se à coletiva, mas é um bocadinho este Benfica. Tirando aquela fase em que sofremos os tais 3 golos, foi um jogo de domínio do Benfica, colocou a sua qualidade individual e coletiva em campo e acabamos por triunfar com todo o mérito. Na final, íamos enfrentar o Infante Sagres e Sérgio, olhando para o adversário, sem o querer desrespeitar, era mesmo esse o segredo. Se tu respeitasses o adversário, irias ganhar, e a dúvida era mesmo saber por quantos é que ia acontecer. Benfica então acabou no domingo, logo no dia a seguir, por conquistar então a sua 7ª Taça de Portugal, fazendo assim também a dobradinha. Nesta final, diante do Infante Sagres, o Benfica triunfou então por 7-0, um jogo realizado também então no pavilhão Ventosa do Bairro. O Benfica que entrou com a Maria Celeste, a Beatriz, a Flor, a Marlene e a Maria Sofia Silva. Ao intervalo, o jogo estava 2-0. Isso, Sérgio, olha, 7-0, acho que diz praticamente tudo do que foi esta final. Antes de abordar propriamente o jogo, o Benfica era claramente super favorito para esta decisão do troféu. Nos jogos disputados esta época entre as duas equipas, tinha dado 6-1 na Luz e 11-3 no Porto, ou seja, no pavilhão do Infante Sagres. As diferenças são gigantes, claramente a favor das octocampeões. O Benfica é muito melhor a todos os níveis, e se estivesse num nível razoável, já não digo num nível de grande exibição, se respeitasse o seu adversário, iria ganhar, e com uma boa margem de diferença, e levar mais um troféu para o Museu Cosme Damião. E assim aconteceu. O Paulo Almeida, desta feita, como te disse, deixou a Catarina Pedro fora,
continuou com o mesmo 5, Maria Vieira, Beatriz, Flor, Marlene e Maria Sofia Silva. Do lado do Infante Sagres, o treinador que é um treinador mítico da modalidade do Custódio, Silva, tinha o Inês Moreira, que acho que fez a sua despedida do clube na baliza, Daniela Ferreira como defesa e Ana Beatriz Carmo, na frente as duas jogadoras mais decisivas, Andréa Moreira, que tinha, creio que 25 golos esta época, e a Inês Assureira, claramente uma jogadora acima do nível do Infante Sagres, que creio que fez 56 golos esta época, e no banco tem algumas opções, mas opções de muito menor qualidade. Tal como na meia-final, Sérgio, tivemos logo um golo aos 30 e poucos segundos do jogo. Uma jogada da Marlene atrás da baliza e quase de ângulo impossível, um bocadinho ao seu jeito, a assistir na área a Maria Sofia Silva, que como matadora que é, acabou por fazer 1-0. E neste tipo de jogos normalmente diz assim, estava feito o mais complicado, e a partir daí foi um bocadinho assim. O Infante Sagres jogou muito encolhido na sua defesa, como é de esperar, a tentar sempre transições com perigo e sempre pela sua melhor jogadora. Até depois deste 1-0, a Inês Assureira tem duas chances muito boas de finalizar, mas aí a Maria Vieira, e também tenho que dar aqui a nota de destaque, se calhar foi uma das melhores épocas dela, levou a melhor e não, impediu que até que o Infante Sagres acalentasse alguma esperança. E numa fase até que o Infante Sagres estava motivado, até tentou esticar-se no jogo, costuma-se dizer que quando te esticas, destapas atrás, e o Benfica foi isso que aconteceu. Fez uma transição que num 2-1 entre Flor, Maria Sofia Silva, Flor, em que a Argentina concluiu com sucesso, para o 2-0, estavam jogados cerca de 7, 8 minutos, e pronto, a partir daí tudo se encaminhava para uma goleada natural, face ao desnível dos dois conjuntos. O Infante Sagres ainda pediu desconto de tempo, para parar um bocadinho ali o ritmo ofensivo do Benfica. A segunda metade da primeira parte continuou a saudar Benfica, não era preciso uma grande intensidade para criarmos várias chances, e só uma grande exibição da Inês Moreira na baliza do Infante Sagres impediu o aumentar da contagem e também alguma ineficácia das nossas hoquistas, que foi um bocadinho aquela coisa de nós já sabemos que vamos ganhar e desleixamos um bocadinho, acaba por ser lógico na cabeça das jogadoras, e assim fomos para o intervalo com apenas 2-0, também estava 2-0 em faltas, mas era um 2-0 que tu sentias que mais tarde ou mais cedo bastava uma aceleração da equipa, uma maior intensidade, um maior foco no jogo, ia ser 3, 4, 5, completamente natural, e aqui, lá está, como é um jogo mais fácil, o Paulo Almeida sentiu-se mais confortável e rodou a equipa praticamente, aliás, rodou a equipa toda. Os primeiros 10 minutos da segunda parte foram um bocadinho na mesma toada que os últimos da primeira. O Benfica a criar algumas oportunidades, mas ora a Inês Moreira defendia, ora faltava eficácia às nossas jogadoras, e a partir do minuto 11 deu-se esse 3-4-5, ou seja, a Marlene recupera uma bola em zona proibida para o Infante Sagres, que se isolou e com mais um gesto técnico incrível, bateu a guarda-redes contrária e fez ali o 3-0, levantou a bola, deu 3 ou 4 toques e marcou. Um minuto depois, a mesma Marlene Souza, numa arrancada pelo campo todo, um bocadinho à imagem do que é a Marlene, passou por uma adversária e estava inspirada, notou-se que estava inspirada, e na cara da guarda-redes fez o 4-0, completando aí o hat-trick, e a partir daí, lá está, já estava encontrado, mas estava definitivamente encontrado o vencedor. O Infante Sagres ficou derrotado mental e fisicamente, porque 2 jogos numa equipa que tem poucas soluções em 2 dias consecutivos, num pavilhão onde o calor predominava, estavam 30 e tal graus, era humanamente impossível para uma equipa com o Infante Sagres. O Benfica aproveitou, rodando todas as suas jogadoras, com um plantel muitíssimo melhor, e a 10 minutos do fim, uma excelente combinação entre a Agostina Fernandes, que lá está que entrou, e deu na Marlene, que permitiu à nossa capitã chegar ao tal segundo póquer nesta Final Four. Até final, ainda houve tempo uma arrancada da Maca, e típico dela, e faz o 6-0 a 9 minutos do fim, e depois dentro do último minuto, a jovem, que merecia mais minutos ao longo, principalmente destas fases decisivas, Inês Ferina, ainda molhou a sopa num 3-2, que na recarga um remate da Sofia Contreiras fez o 7-0. Resultado esse que espalha bem a diferença e o que foi o jogo, né? A diferença de qualidades, e mais uma época com tudo conquistado a nível nacional, mas continuo a dizer o mesmo, as distâncias para o rival Sporting diminuíram e a distância para os rivais espanhóis lá fora aumentaram um pouco. Apesar de todas estas conquistas, há bastantes coisas a melhorar nesta secção. Agora, é óbvio que elas continuam a fazer história, e esse tem que ser o lema desta secção, ou seja, se foi o Octo, a seguir vem o Enia, depois vem o Deca, tem que nunca ficar, o objetivo é nunca ficarem fartas de ganhar, mesmo sabendo, e até uma maior rivalidade, ou seja, uma maior qualidade do rival é bom para aumentar o nível e jogar no estrangeiro. Dar os parabéns a toda a equipa, todas as jogadoras, treinadores, staff ligados diretamente à equipa. Deixa-me dizer que é a 7ª Taça de Portugal da nossa história, 7ª dobradinha, hegemonia total na modalidade,
ganhamos todos os títulos, tirando a primeira edição da Taça de Portugal, ou seja, são 21 e 22 ou 22 e 23, é fantástico e é assim que se quer o Benfica e parabéns a todos. Falavas aí da competitividade e eu vou-te fazer duas perguntas. A primeira, vou-te fazer uma pergunta que era se achavas que era o último jogo da Flor. Já está praticamente anunciado no Vila Franca de Espanha, vai jogar com a sua colega e amiga de seleção, Luchi Agudo, que é teoricamente para mim é o melhor jogador do mundo. Ok, muito bem. E depois para te dizer que falávamos disso da competitividade, também aqui há dias falava com uma atleta também sobre as saídas e sobre como é que ela via a próxima época e ela dizia, pá, independentemente de quem sai ou de quem fica, o nosso objetivo é conquistar o próximo título. E é, Claro. isso, e é esse que tem que ser o objetivo tanto no hockey como nas outras As secções. atletas só têm que pensar numa coisa, que é ganhar o próximo. Os dirigentes têm que saber como ganhar o próximo, ou seja, têm que criar as condições para elas ganharem o próximo. Elas têm que fazer o trabalho na pista. Muito bem, João, terminamos então assim as análises, os rescaldos, as análises desta época dedicados então às nossas equipas de pavilhão, não é? As nossas Sim. modalidades de pavilhão. João, não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso, antes de dizer-te só uma coisa, que é, para já, para quem nos acompanha, nós estamos aqui os dois, e pronto, vamos dando a cara à terça-feira, fazendo alguns episódios especiais, é fazerem as contas a 55, e isto falando... Eu ia dar uma nota final sobre isso no final. Pronto, mas então, deixa-me só dizer-te isto, deixa-me só ficar aqui gravado, que eu quero mandar um abraço ao Paulo, que nos ajudou ao longo desta época, uma época longa, que nos começou a ajudar, porque também parte da visibilidade que nós queremos dar às nossas equipas, ao nosso ecletismo, também implica algum trabalho de bastidores, algum trabalho nas redes sociais, e isto é um trabalho fundamental, porque é algo que tanto eu como o João não sabemos fazer, não temos mínima apetência ou competência para isso, e então deixar aqui um abraço ao Paulo, que foi parte fundamental deste Modalidades Benfica, e para que nós conseguíssemos também, ao longo da época, falar mais sobre este clube eclético. Mas João, Sublinho e digo e o abraço aí ao Paulo, já dou aqui umas notas finais. Quanto às notas da, chamamos revista desportiva desta semana, ok, eu não vamos tinha lá. dito a semana passada, mas Fábio Lima, o Benfica anunciou a saída do Fábio Lima, e o Fábio Lima que vai para o Imortal. Acredito que seja um clube melhor para expor as suas qualidades, ou seja, onde é mais figura de cartaz, onde ele se sente melhor. No Benfica, eu acho que nunca foi exprimido todo o seu talento, toda a sua qualidade dentro do campo, se calhar algumas vezes por culpa dele, mas mais por culpa da questão técnica, nunca soube tirar o melhor do Fábio Lima, fico com pena desta saída, mas percebo-a no sentido de já tínhamos extremos a mais, principalmente portugueses, e se calhar extremos demasiado caros para o rendimento e os minutos que tem dentro do campo, percebo esta saída, mas fico bastante triste porque acho que o Fábio Lima é um jogador, é um internacional português, é um excelente lançador, é um excelente marcador de pontos e acredito que no Imortal vai ter muito sucesso. Hóquei masculino, a renovação do Diogo Rafael até 2026, aos 31 anos faz o contrato praticamente até ao final da carreira. O que eu digo aqui, o Diogo Rafael, obviamente, tem que ficar no Benfica, é um dos melhores jogadores portugueses. Tem muitos anos Benfica, João. Eu creio que se completar estes anos são 22 anos de Benfica, sem saber, sem estar de cor, mas acho que sim, é uma 17, mas também tenho essa Pronto, ideia. e é assim, eu acho que o Diogo Rafael é um dos melhores jogadores nacionais, podia ser, mas às vezes não quer, é mesmo isto, um dos melhores jogadores do mundo. Acho que este contrato é demasiado extenso. E porquê é que digo isto? Vai fazer um contrato até aos 36 anos de carreira, podia ser um contrato, na minha opinião, de 2 mais 2, ou seja, 2 anos até aos 33 e depois fazes uma avaliação do que é que está a dar o Diogo em função disto. Agora, o clube fica automaticamente ligado com ele até 2026 e faremos de um jogador irregular, mas normalmente nos grandes momentos aparece ou tem aparecido, veremos o que é que será o futuro do Diogo Rafael, e agora com a saída do Walter, ele e Pedro Henriques assumem uma preponderância maior a nível do balneário, veremos o que é que sairá daí. Hoje o Benfica anunciou o Paul Manrubia, um excelente reforço, um internacional espanhol, um jogador de 20 anos, ainda é muito novo,
até 2024. Aqui eu se calhar a fazer ao contrário, lá está, eu aqui dava-lhe até 2026. Pronto, o jogador tem que aceitar e essas coisas eu não sei, mas acho que fazia muito mais sentido um contrato com este jogador até 2026. É um excelente reforço. Veremos que posição ocupará, veremos que estrutura é que terá, veremos quem será o novo treinador para perceber bem qual é a função, porque é o que eu digo sempre. Não adianta contratar só bons jogadores, é preciso perceber o perfil e a posição em que se quer aquele jogador. O Paul Manrubia é um jogador universal, é um jogador, se calhar, não digo, é um jogador um bocado, tem algumas características do Diogo Rafael, tem algumas características do Nicolia, são jogadores, veremos que tipo de minutos. Temos o Danilo Rampulha, que já está no plantel, vai ser emprestado ou não. Já temos jogadores aqui a mais, e fala-se ainda do Pablo Alvarez. Achas que devia ser... Porque eu às vezes eu fico sempre com esta dúvida, que é, não é apresentado o treinador, ok? Mesmo que se vá falando de nomes, a nível institucional, nós não podemos falar porque não foi apresentado. Sim. E a ideia é que eu quero acreditar que a equipa esteja a ser montada mediante as ideias do treinador, é isso? Sérgio, aí digo-te duas coisas. O Paul Manrubia já foi contratado sem este treinador ter aceito, ou seja, o treinador até o podia querer, no sentido que o Paul Manrubia é um jogador daqueles que qualquer treinador gosta de ter. Okay. Agora, no perfil montado de equipa, na radiografia que ele tira, se calhar preferia um jogador de outras características. Eu não sei. Agora, eu não estou de acordo com isto. Não, eu não estou a dizer que tu sabes. Estou-te a perguntar a nível... Ainda hoje, Sérgio, se te perguntares quem é o treinador do Benfica, o Benfica deve ter um treinador para a próxima época, porque se fala na saída do Alejandro, mas o Benfica, teoricamente, tem 2 treinadores no ativo. É uma confusão danada, que o Benfica ainda não esclareceu, nem deu qualquer... não disse nada perante os sócios, por isso ainda não se sabe nada do que será. Sim, em termos de hóquei patins, comando técnico. Digo isto do hóquei patins como podia dizer do basquete. Claro. Não estou a referir... Confusão. Não estou a referir. Estou a dizer que é assim, para quem vê de fora, para mim, por exemplo, ok, vamos começar pela cabeça, estás a ver, e depois tentar construir... É assim que deve ser. O treinador deve ser apresentado em primeiro lugar e depois sim os jogadores. Quanto muito renovação de jogadores antes do treinador, quanto muito, porque já são jogadores dentro do clube. Agora, contratações, eu acho que faz sentido apresentar o treinador em primeiro lugar, mas pronto, isso aí vamos indo e vamos vendo o que é que será o futuro do hóquei patins e também do basquete. Futsal feminino, saídas da FIFO e da Janice, tudo indica que vão para a Itália, para o Falconara de Itália. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? É assim, eu compreendo perfeitamente que se sintam que querem outros desafios da sua carreira. São duas jogadoras ainda novas, não parece, já estão há muitos e muitos anos no Benfica, mas são muito novas. A Ana Catarina na baliza, mesmo a Taninha, que agora diz que vem para o Sporting outra vez, mas já esteve na Lazio, tiveram várias experiências. As jogadoras querem ter sempre uma experiência no estrangeiro porque vem dali o profissionalismo, vem dali outros salários. Quem pensa que no Benfica se paga salários milionários está completamente enganado por ser o Benfica. Jogadores do Benfica, por muito que joguem bem, são amadoras no que diz respeito. Já não tem também os salários que já tinham anteriormente, já têm um bocadinho melhores. Agora, não são salários, se calhar em Itália vou-lhes pagar 3 ou 4 vezes mais. E se calhar elas dizem assim, quero ser profissional, quero experimentar uma nova realidade, vou ganhar mais, vou aceitar o desafio. Aqui, o que é que eu sinto? Que já não tenho mais espaço para evoluir. O campeonato, infelizmente, o Benfica é completamente dominador, por muito que se fala agora, e acredito que para o próximo ano o Nuno Álvares, por exemplo, vai estar mais forte, fala-se na Carla Vanessa, fala-se, é outro tipo de reforços, mesmo o treinador e tudo mais, mas o Benfica já é um espaço demasiado curto, porque o Benfica de futsal feminino não é bem o Benfica de futsal masculino, e ainda por cima não há competições europeias. Jogar no campeonato italiano é sempre mais atrativo, veremos o que é que acontece. Fico com muita pena, obviamente, espero eu que o Benfica tenha feito todos os esforços possíveis e imaginários para tentar ficar com elas, acredito que não tenha sido possível e desejo a maior das sortes às duas, principalmente à Janice, que é uma posição que eu gosto muito, pivô, futsal feminino, e ela tem as características que não existem em Portugal, podem, mesmo a Beatriz Chanheiro, que ainda fico com mais pena de ter saído, ou ser emprestada, porque é uma posição específica, mas também veremos o que é que o Benfica vai fazer para colmatar estas saídas. Só dá para analisar o que é que o Benfica como vai ficar, porque o Benfica vai ter que contratar para estes 2 lugares, como é que vai ficar. Agora, estas 2 jogadoras, acredito que possam ter sucesso, acredito que num futuro, não digo a curto prazo, mas a médio e longo prazo, irão voltar... 2 anos... Acredito que irão voltar, se calhar mais facilmente a Janice, se calhar a FIFO
é menina para conseguir estar mais algum tempo no estrangeiro devido à sua questão de irreverência, mas veremos no futuro o que é que nos prognostica. Atletismo, vários atletas do Benfica tiveram no Campeonato da Europa de Sub-23 de atletismo, a decorrer na Estónia, em Tallinn, creio eu, foi o de 8 a 11 de julho. O Isaac Nader conseguiu a medalha de bronze nos 1500 metros, fez 3:40:58. Já no domingo, no último dia de prova, o Edson Barros, nos 3.000 obstáculos, conseguiu a prata com 8:38, recorde pessoal, excelente. E também no dardo, um miúdo que eu tenho aqui falado muitas vezes, Leandro Ramos, conseguiu o pódio, um segundo lugar no dardo, 80 metros 61. São 3 miúdos que mais tarde ou mais cedo vão estar na Berlinda e vão estar em Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e Campeonatos da Europa, principalmente o Leandro Ramos, que eu acho que pode ter os 85 metros ou até perto dos 90 e marcas que são perfeitamente possíveis para uma medalha em qualquer certame a nível mundial. Ténis, Sérgio, Novak Djokovic ganhou o Berrettini na final em 4 sets, conquistou o torneio do Wimbledon. Não consigo estar triste perante a história que se esteja a fazer. Igualando o Roger Federer e Nadal como os tenistas com mais títulos de Grand Slam, 20. Ele era o primeiro cabeça de série, revalidou o título, é o terceiro título seguido em Wimbledon, creio que dos últimos 7 ganhou 5, tem 34 anos, é a 6ª vez que também ganha o Wimbledon e tem tudo. Hoje em dia já ganhou o Australian Open, ganhou o Roland Garros, ganhou o Wimbledon, é o mais claro favorito. Veremos, ele deixou na dúvida se como não há público se vai a Tóquio, mas se for é o mais sério candidato e veremos também. Que o Roger não vai, né? Não, e o US Open também é o máximo favorito, ou seja, pode fazer algo só a Steffi Graf no feminino fez, que é o chamado Golden Slam, os 4 grandes slams e os Jogos Olímpicos. É algo inacreditável e como eu te digo aqui sempre, já o disse várias vezes também nas redes sociais, para mim é o jogador a nível mental mais forte do mundo, porque e o jogador, não digo só do ténis, digo o jogador mais forte do desporto que eu vi, porque ele já está numa fase, não foste tu que comparaste ao Kobe, João? Ao Kobe e ao Jordan, é um bocadinho por aí. Okay. A força mental que ele tem é essa, mas a questão é que o Kobe e o Jordan jogam um desporto coletivo e isso tu dependes dos outros, por muito que sejas muito bom a nível mundial, estás sempre dependente dos outros. Ele ali é um desporto individual, ele pensa por ele, é o que ele decidir que vai acontecer. E ele neste Wimbledon, se tu vis os jogos, ele não jogou nenhum jogo a grande nível, ao nível top, só que depois chega aos grandes pontos, imagina 6-6 tie-break, e ele faz o tie-break inacreditável, faz os melhores pontos nos grandes momentos. E isso parece que carrega num botão os pontos decisivos e vou jogar o meu melhor ténis. Isso está ao alcance de muito, muito, muito poucos e é incrível o que ele tem feito e acredito que vai passar e vai se tornar, e não digo o melhor tenista de sempre, eu gosto de dizer isto, o Djokovic para mim é o mais completo. O Federer se calhar é o mais bonito de se ver, é aquele que cativa mais as pessoas. O Nadal é um misto dos dois, ou seja, é a força e é muito terra batida. O Nadal ali, quando se fala em Nadal, fala-se em terra batida. Os outros dois são mais completos, se bem que o Djokovic consegue ser mais completo, mas o Federer é mais bonito de se ver. E não gosto de dizer que um é melhor que o outro, mas são os 3 os melhores da história e por isso dou o prazer de nós estarmos a ver história à nossa frente. NBA, basquetebol, os Milwaukee, liderados pelo um grego chamado Giannis Antetokounmpo, ainda reduziu a diferença. Estavam a perder 2-0, 120-100 no terceiro jogo e mantêm-se vivos na disputa do título. Perderam nos 2 primeiros jogos 118-105 e 118-108. E um Giannis estratosféricos com 42 pontos e 12 ressaltos, já tinha feito no jogo 2 41 pontos e 13 ressaltos. A este nível, para se perceber bem, só Shaquille O'Neal e LeBron James, com mais de 40 pontos e mais de 10 ressaltos, ainda fez 6 assistências e até teve bem da linha lance livre, onde normalmente não está bem. O Drew Holiday, outro grande jogador, e o Chris Middleton tiveram muito bem. Do lado dos Phoenix, se nos primeiros jogos o Devin Booker, que é um jogador que vai estar nos Estados Unidos a representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos, fez muito, muito bons jogos, então o Chris Paul fez jogos completamente soberbos, neste jogo 3 tiveram mais aquém, mas eu acho que são, apesar de tudo, apesar de eu achar que os Milwaukee podem ter melhor plantel, o que jogam a equipa liderada por Monty Williams, que é um treinador brutal, tem uma forma de liderar completamente diferente do normal, ele dá aos jogadores a liderança e ele consegue
tirar o máximo dos jogadores, mas metendo-se na cabeça do Chris Paul, ou seja, o Chris Paul é o treinador dentro do campo, e ele como costuma dizer, eles que se divirtam, eles que joguem. Pá, é uma forma completamente diferente. Eu acho que os Phoenix vão acabar por ser os campeões, mas vai ser muito equilibrado. Acredito que será apenas no jogo 6 ou jogo 7. Ciclismo, a Maria Martins, que esteve convidada nossa em Tóquio, no Até Tóquio, e que já ainda não está, porque ela só compete, creio que no último dia. Conquistou no último sábado a medalha de ouro na prova do Omnium, prova essa que ela vai estar nos Jogos Olímpicos, na Taça das Nações de Pista, enquanto que o Yuri Leitão e o João Matias foram prata em Madison. Ou seja, a Maria Martins, que eu ainda hoje estive a ver, está em segunda do ranking mundial. Não quer dizer nada, porque muitas atletas da prova dela não competiram este ano devido à questão da pandemia. Agora, é uma atleta que eu não sei se será em Tóquio, dificilmente será, pode estar num top 10, num top 15, mas mais à frente pode estar a lutar por uma medalha em futuros Jogos Olímpicos, futuros Mundiais e futuros Europeus. E merece tanto como a castiça, não é? Exato, porque ela mesmo na prova, eu creio que nesta Omnium ganhou a prova de eliminação, foi segunda no scratch e terceira no tempo e na corrida por pontos, ou seja, ela está a um nível em todas as modalidades do Omnium incrível. Tour de França, Pogačar ainda hoje ganhou mais uma etapa, completamente líder e senhor. Fico com pena porque a Jumbo podia dar uma luta incrível, o Jumbo do Roglic, uma luta incrível ao Pogačar, e assim está a liderar com quase 6 minutos de avanço, é um bocadinho a Lance Armstrong dos tempos antigos. O Pogačar vai ganhar o Tour sem grande dificuldade, entre aspas, porque o ciclismo tem sempre muita dificuldade. E também um destaque para o Mark Cavendish, que já igualou as vitórias do Eddy Merckx no Tour, as 34, e não tenho a mínima dúvida que seja na sexta-feira, que é uma etapa de sprint, seja na etapa de Paris, que eu acho que tinha um simbolismo maior na fechar o Tour, vai bater esse recorde. Deixa-me só dar aqui uma coisa que me esqueci, Sérgio. O Zelão renovou contrato com o Benfica, creio que é a 14ª época do Zelão pelo Benfica. É uma renovação que eu percebo no sentido, não se quer renovar já tudo, ou seja, 3, 4 lugares e dá-se mais uma época ao Zelão. Creio que será a última, e sendo a última tem que se expedir campeão, como deve ser, e acredito que os jogadores tudo farão, e acredito que a posição dele hoje em dia na equipa já será mais de um quarto central do que de um terceiro central, porque a idade pesa, obviamente, mas ele irá dar tudo, como sempre deu pelo manto sagrado. Será que é para ter uma referência no balneário também? Pode ser também, se bem que ainda existe várias referências. O Gaspar, mesmo o Ivo Casas, um Tiago Viola, são jogadores de muitos anos. Mesmo um Rafa, que é um brasileiro, mas é uma referência do Benfica. Quando se fala em voleibol do Benfica, fala-se em referência em voleibol do Benfica, fala-se em Rafa também. Olha, deixa-me falar aqui um bocadinho nesta nota final que tinha a dizer. 55 programas de 1, 2, 3, quase que chegou às vezes às 4 horas. A analisar todas as semanas ecléticas do Benfica, seja no feminino, seja no masculino. As pessoas não têm que dar nota a isto, mas isto requer um trabalho de análise, requer um trabalho de ver os jogos. São 40, se tu analisares, são quase 40 jogos por ano das modalidades todas. Se fizeres isso, multiplicar por 10, são 400 jogos. Isto analisando desde maio, mais ou menos quando começamos isto, até agora, não é brincadeira. E o mesmo rigor que eu analiso um jogo com o Sport é o Porto, é igual ao Galitos, ao Elétrico, ao Sportiva, ao Arneiros, ao Ribadava, ao Infante de Sagres, ao Clube Capa, ao Águas Santas ou ao Lavário. Isto falando em todas as modalidades. Isto aqui é apenas a análise de um apaixonado do Benfica. E falando-te nisto, Sérgio, e agora esta parte final é só esta. O que eu sinto hoje em dia no Benfica dados os acontecimentos recentes, é apenas isto. Eu estou aqui a falar de um clube pelo qual sou apaixonado, mas esse clube hoje em dia de valores tem praticamente nada. E eu peço a todos que possam ver esta mensagem como quem? Hoje em dia é tempo de parar um bocadinho de pensar na questão desportiva e pensar na questão do clube. A recuperação da paixão, a recuperação da mística, a recuperação dos valores de Cosme Damião, que fundaram este grande clube, estão completamente nas lonas. É tempo de recuperar o clube. E agradecer ao máximo a todas as pessoas que tiveram desse lado a acompanhar semana após semana, seja no chat, seja as pessoas que nos ajudaram, seja o Santiago, seja o Campos, seja toda a gente,
porque foi brutal. Epá, eu nunca pensei fazer quanto mais 55, eu nunca pensei ter não é jeito, nunca pensei em analisar isto assim um bocadinho a fundo, seja uma, 2, 3 horas, e agora é aquele tempo que é se calhar as melhores 2 semanas de cada em 4 anos. É o tempo dos Jogos Olímpicos, pá, e isso é daquele tempo que ainda por cima às 3 da manhã a ter que ver provas, é das coisas mais, vai ter que ser uma coisa épica. Muito bem, João. Pois é, falavas em 55 episódios, que não são 55 episódios, é sempre mais, porque acabamos por fazer alguns episódios especiais. Também tivemos uma entrevista com o Tiago. Tivemos aquelas antevisões, as análises, todos esses conteúdos. Até tivemos um debate verde contra, entre Sim, aspas, sim, sim, sim. O derby. derby O eclético. derby eclético, pois é, foram muitas horas dedicadas ao longo do ano, ao longo desta época difícil. Foram muitas horas dedicadas ao Benfica e ao seu ecletismo, que faz parte, é uma parte fundamental da vida do clube. Aproveitando aqui a boleia do João, e porque ainda não tive também sequer oportunidade oportunidade não, mas não tive sequer capacidade mental de processar isto tudo e de aparecer em frente ou aparecer aqui no YouTube e falar, seja o que for. Eu vivo atualmente dos piores tempos que me lembro como benfiquista. Uma revolta enorme, uma vergonha enorme. Resta-me saber que tenho outras pessoas que partilham do meu sentimento, outras pessoas que também, principalmente na semana passada, não conseguiram sequer processar bem o que se estava a passar, mas é a altura de realmente de resgatar o clube, de resgatar o Benfica, e como o João disse, e bem, pondo agora um pouco de parte, não é pôr de parte, mas o foco não podem ser as conquistas desportivas, não pode valer tudo agora para conquistar seja o que for. Agora o que há para conquistar é o Sport Lisboa Benfica, aquele que foi fundado em 1904. João, agradecer-te esta grande viagem que fizemos até hoje. Na esperança... 55 programas são mais que um ano. Sim. Tem 52 semanas. É, mas agradecer-te, pá, mais uma vez, sempre fizemos, pá, nem sei mesmo o que dizer, porque fizemos aqui horas e horas a fio, tirando muitas vezes, deixando tanto a Ana como a Silvana, se calhar, meio aborrecidas, pá, mas pronto, com a esperança que, assim que fosse possível, o público puder voltar, que mais alguém apareça nos pavilhões e mais alguém tenha interesse em ver modalidades de pavilhão e de acompanhar outros atletas que não têm aquele buzz que o futebol tem. Portanto, esse é o nosso real objetivo. João, espero ver-te em breve, se calhar noutro tipo de conteúdos, logo veremos. Deixar-te um abraço e um obrigado e reforçar então um abraço ao Paulo, que foi parte integrante deste projeto. Não quero terminar este episódio sem mandar um abraço ao Hervé, que durante o Isso ano... mesmo. que durante o ano nos ajudou, em alguns episódios esteve aqui connosco também. E trouxe o polo aquático para o nosso polo aquático, é verdade. E a todos os que connosco colaboraram, seja no handball, no futsal, no basquete, em todas as modalidades, que colaboraram connosco ao longo do ano. Foi um ano complicado, um ano difícil, mas o Benfica vai sobreviver com a força de todos e com a nossa luta. E estamos. Obrigado a todos que nos acompanharam, deixar-vos um abraço e deixar-vos uma nota também. Continuem atentos ao Benfica Independente. Voltamos em breve. Um abraço, João. Abraço.